Seis crianças, vamos dar início a mais uma aula de nutrição e dietética, tá? Peguem os cadernos de vocês, as anotações. Quem já foi tirar as cópias também fica à vontade, tá bom? Então vamos lá, meninos, vamos dar início a mais uma aula, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, podem mandar mensagem no chat que eu tô aqui acompanhando, podem ligar o microfone, fiquem à vontade, tá? A nossa aula de hoje nós vamos estudar alguns fatores que interferem na escolha de um alimento. Olhando aqui para essa imagem, a gente tem uma senhora aqui representada por esta imagem e estão sendo ofertados alguns alimentos a ela, né? A gente consegue observar aqui uma cenoura, um brócolis, maçã, uma cereja e algumas guloseimas, né? Uma coxinha de frango, hambúrguer, brigadeiro, rosquinha. Quais são os fatores que vocês reconhecem que vão interferir na escolha desses alimentos? O que vocês acham que essa mulher vai escolher? E vocês acham que essa escolha ela vai ser dependente do quê? E aí, o que vocês acham? Alguém sabe? Alguma ideia? Alguma coisa? Quem pode compartilhar com a gente? Quais são os fatores que vão interferir na escolha de um alimento? Vocês acham que depende do alimento? Vocês acham que depende do indivíduo? E aí? Ninguém sabe? A Nairlene acha que depende do alimento. Mas, Nairlene, você acha que também depende do indivíduo? Depende, por exemplo, do gosto do indivíduo, o que o indivíduo tá com vontade de comer. Depende da cultura do indivíduo. O que você acha? A Kimberly compartilhou aqui, vamos ler o que a Kimberly escreveu. Depende do indivíduo, da condição financeira, depende do alimento, né? Então, são vários fatores que vão levar à escolha de um alimento. A gente não tem como dizer qual desses alimentos aqui essa senhorinha vai escolher, não é verdade? Justamente por quê? Porque a gente não conhece quais são as condições, a gente não conhece quais são os gostos, a gente não conhece quais são as necessidades do corpo daquela senhora. Então, tudo isso vai interferir na escolha de um alimento. E são esses fatores que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Vou fazer aqui a frequência de vocês. Então, meninos, a gente viu... O que tá aparecendo isso aqui? Então, a gente viu, né, pelo nosso debate, que a gente não tem como dizer qual alimento essa senhora vai escolher, né? A gente não tem como dizer qual vai ser o alimento escolhido por ela, porque são vários fatores que vão interferir na escolha desse alimento, tá?
De uma forma geral, as escolhas alimentares individuais e populacionais, elas são influenciadas por diversos fatores, que alguns a gente já apresentou no início da nossa aula. Alguns fatores como fatores biológicos, né? Então, quais são fatores biológicos? Então, quais são as necessidades do corpo dessa mulher que a gente acabou de ver na imagem? Né? Quais são as necessidades nutricionais que ela apresenta? Sensoriais, né? O que ela gosta? Quais são os sabores que ela gosta? Ela gosta do doce, do amargo? Os fatores socioeconômicos também são importantes, né? Os fatores socioeconômicos, o poder aquisitivo do indivíduo, ele tem uma interferência muito grande na escolha dos alimentos, tá? Geralmente, uma pessoa que tem um recurso financeiro maior, ela possui uma quantidade de escolha maior de alimentos, né? Agora, uma população mais pobre, que não tem recurso financeiro, normalmente eles não têm essa disponibilidade de alimentos para que ele possa escolher o que ele vai comer, né? O que ele possui, o que ele pode pagar, o que ele pode comprar. Então, esse fator socioeconômico, ele também é muito importante na escolha alimentar. Questões culturais, né? Então, cada comunidade, cada país, estado, até mesmo um município, tem a sua própria cultura alimentar. A gente observa, por exemplo, aqui na nossa região norte, a gente tem algumas comidas típicas da nossa região, né? O tacacá, a rabada, são alimentos típicos da nossa região. Quando pessoas vêm de fora, de outros estados, e vão provar, poucas dessas pessoas gostam, né, do sabor, porque é um sabor muito característico, muito específico. Então, a questão cultural, ela é muito importante. Cada comunidade, cada cada indivíduo vai levar em consideração a sua própria cultura no momento da escolha de um alimento, tá? E fatores psicológicos também são muito importantes. Então, a capacidade psicológica, o momento daquele indivíduo vão interferir na escolha do seu alimento. Assim, pode-se dizer que os determinantes alimentares dependem primeiramente do acesso e disponibilidade do alimento, né? Então, qual é o alimento que eu tenho acesso a ele? Primeiro ponto, né? Para você poder escolher um alimento que você vai consumir, você tem que primeiro ter acesso e ter disponibilidade a esse alimento. Mas também do que se conhece, aprende, acredita e sente sobre determinado tipo. Tá? Então, nós temos que ter tanto a disponibilidade, como também os outros fatores precisam estar relacionados a ele. As decisões alimentares, elas não são feitas apenas pela contribuição nutricional de calorias, de macro ou micronutrientes. Então, assim, quando a gente faz a escolha de um alimento, a gente não pensa somente nas nossas condições nutricionais, nas calorias que a gente precisa consumir, nos nutrientes que nós precisamos ingerir, né? A nossa alimentação, ela tem muito mais valor cultural, social, psicológico do que realmente uma contribuição nutricional, tá? Então, a alimentação em si, ela vai ter tanto essa contribuição biológica, essa contribuição nutricional, quanto contribuições sociais, culturais, psicológicas e assim por diante. Isso porque o alimento apresenta um papel muito mais abrangente do que apenas os aspectos nutricionais. O ato de se alimentar traz consigo outros significados, como, por exemplo, o convívio social, né? Quando a gente se reúne com amigos, familiares, o alimento ele está envolvido, né? Então, a gente não se alimenta somente para suprir as nossas necessidades de nutrientes. A gente tem também uma alimentação com relação social, né? Com convívio social, com aspectos culturais, afetivas, emocionais. A gente sempre tem aquele alimento que está ligado ao nosso sistema como um alimento emocional. É um alimento que você se recorda de um momento muito feliz da sua vida ou de um momento muito triste. É um alimento que te recorda da tua infância, né? A comida da avó, a comida da escola. São momentos marcantes da sua vida, né? E eles estão ali presentes com você.
Então, a alimentação, ela não vai somente suprir as suas calorias, não vai suprir somente os nutrientes que você está ingerindo, mas também tem todo o lado psicológico, emocional e social da alimentação, tá? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa perguntem, tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Nesse contexto, as escolhas alimentares são guiadas por dois tipos de determinantes. Então, as escolhas que nós vamos realizar, do alimento que nós vamos ingerir, vão ser guiadas por dois tipos de fatores. Primeiro, que está relacionada ao próprio alimento, e o segundo, que está relacionada ao indivíduo. Os alimentos relacionados, os determinantes relacionados ao alimento são o sabor, a aparência e os aspectos nutricionais, tá? O sabor reflete características sensoriais dos gostos básicos: doce, salgado, amargo, ácido e umami. Umami, meninos, é um sabor relacionado normalmente à proteína, tá? Então, ao gosto das carnes, cogumelos, tá? Alimentos que possuem proteína, possuem aminoácido. E é responsável pelo prazer em comer. Então, o sabor é aquele gosto que você sente, né? O gosto doce, salgado, amargo. E o sabor, ele é muito importante, né? Você vai querer comer algo que para você esse gosto é agradável. Lembrando que o sabor, ele é intrínseco ao alimento, certo? Nós temos alimentos que são doces, alimentos que são salgados, mas a apreciação do sabor, né? Se você gosta ou não daquele sabor, também é um determinante que vai depender de quem? Do indivíduo. Eu posso gostar eu posso gostar do sabor de um alimento e você não é verdade? Então, o sabor, ele é determinante do alimento, mas a apreciação desse sabor é determinante do indivíduo. A aparência também é um atributo sensorial importante, então a gente vai querer comer aquilo que é bonito. Já ouviram falar que a gente come primeiro com os olhos? Você vai preferir comer uma comida feia, que para você é feia, ou uma comida organizada, atraente, não é? Então, antes de você sentir o sabor do alimento, você aprecia a sua aparência. Por isso que a apresentação de um prato, a apresentação de uma comida é tão importante. Sendo que um alimento poderá não ser consumido se não parecer saboroso, com aparência agradável e atrativa, mesmo que apresente um apelo saudável. Então, mesmo que uma comida seja saudável, mesmo que uma comida possua todos os nutrientes que nós precisamos, mas se essa comida ela não for bonita, nós não vamos querer comer. A nossa vontade de comer, a nossa fome, ela depende muito do nosso aspecto visual, do nosso campo de visão, aquilo que a gente consegue enxergar, tá? Em relação aos aspectos nutricionais, eles são relacionados basicamente à busca e manutenção da saúde, vitalidade, longevidade e estética, né? Então, os aspectos nutricionais são a composição nutricional de um alimento. É um alimento que possui muito carboidrato, é um alimento com proteína, com gordura, enfim. Né? E esses macronutrientes, eles vão estar relacionados com a manutenção da nossa saúde, com vitalidade, longevidade e também com a estética. A gente relaciona muito o alimento, né, com a estética, porque nós estamos sempre em busca, né, de um corpo perfeito, né, de uma magreza, enfim. Então, o alimento, ele está muito ligado à busca por essa estética e também ao fator psicológico, porque hoje a gente observa muitas doenças, muitos transtornos alimentares devido a essa busca contínua pela estética perfeita. Ó, vejam essa imagem aqui. O que é que vocês preferem? O prato 1, que é esse daqui, ou o prato 2? E aí, qual vai ser a vontade de vocês?
que ao olhar para o prato vocês sentem vontade de comer? A gente tem 2 pratos aqui, olhando para esse e depois para esse, o prato 1 e o prato 2. Qual que vocês preferem comer e por quê? E aí? Kimberly, prato 2, o Kennedy também. Por que vocês preferem o prato 2? O que ele tem de atraente para vocês que o prato 1 não tem? O 2 ele é mais atraente, né, Clívia? Então, todo alimento que na sua visão ele for mais bonito, ele vai ter uma aparência de ser um alimento mais saboroso, de ser um alimento mais nutritivo. Por isso a importância da organização de um prato, por isso a importância da apresentação de um alimento, né, da organização dele. O que a gente observa muito nos hospitais é a reclamação quanto à comida, né? Muita reclamação quanto à comida, enfim. E a gente observa muito essas reclamações por conta da aparência. Prestem atenção, né? Muitos pacientes reclamam da comida do hospital, às vezes não é nem tanto pelo sabor da comida. É uma comida nutritiva, né? Justamente totalmente adequada para as necessidades e para as condições daquele paciente, mas normalmente é uma comida que não traz esse atrativo de beleza, né, esse atrativo de organização. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de orientar, né, o paciente a se alimentar, de incentivar uma alimentação. Por isso que essa apresentação, a forma como a comida é entregue ao paciente, ela é tão importante. Tá? E a gente viu agora os fatores relacionados ao alimento, agora a gente vai ver os fatores relacionados ao indivíduo, né? Porque a gente viu que a escolha de um alimento, ela depende tanto das características do próprio alimento, quanto das características do próprio indivíduo. Primeiro, nós temos os fatores biológicos e fisiológicos, que estão relacionados às necessidades calóricas e de macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras, e de micronutrientes, como vitaminas e minerais, ações de hormônios da fome, da saciedade, entre outros. Como a gente pode entender isso daqui? O nosso corpo ele tem uma necessidade diária de calorias que nós vamos consumir, de macronutrientes. O que são macronutrientes? São carboidratos, proteínas, gorduras. O nosso corpo ele tem uma necessidade diária de macronutrientes conforme as atividades que a gente realiza durante o dia, tá? E também de micronutrientes, que são vitaminas e minerais, tá? E como que nós podemos suprir essa necessidade calórica, essa necessidade dos macro e dos micronutrientes? Através da alimentação. Então, através da alimentação, nós temos que ingerir as quantidades ideais, as quantidades recomendadas, né, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, de calorias, de vitaminas, de minerais e assim por diante, tá? Quanto ao estado de saúde, ele também é um fator determinante de escolhas alimentares. Haja visto que indivíduos com algum tipo de doença devem seguir um plano alimentar, uma dieta ou terapia específica. Como assim, professor? Vamos pensar em um paciente hipertenso ou em um paciente diabético. Esses pacientes, eles precisam ter uma alimentação muito específica, tá? Eles precisam ter uma dieta hipossódica ou uma dieta com pouco carboidrato, tá? Dependendo da sua condição patológica. Então, a doença na qual aquele indivíduo apresenta, a situação de saúde que aquele indivíduo apresenta, vai interferir diretamente na escolha do seu plano alimentar, ou pelo menos deveria, né? A gente observa também isso em pacientes renais, em pacientes hepáticos, tá? Pacientes renais e hepáticos também precisam ter um controle muito rigoroso da sua alimentação, do seu cardápio nutricional, tá? Os aspectos psicológicos da alimentação, meninos, eles também são muito importantes, né? A gente viu que o alimento, na verdade,
ele não traz somente uma suplementação, né, de nutrientes, de calorias, mas ele também pode trazer um conforto psicológico. Pensem aí vocês, né? Quando vocês, principalmente as meninas aí, quando estão de TPM, né? Tem muita vontade de comer doce, tem vontade de comer mais, de comer comida gordurosa. Porque esse tipo de comida, o carboidrato, né, o açúcar em si, ele traz um conforto psicológico, né, ao indivíduo que está se alimentando. Então, todos esses aspectos psicológicos, eles também são importantes. Então, os aspectos psicológicos da alimentação remetem aos significados emocionais relativos às experiências e memórias alimentares, relacionadas à fonte de vínculo, afeto e sentimentos. Além disso, o estresse, a ansiedade e a depressão podem levar à compulsão alimentar e ou restrições nutricionais importantes. Meninos, o estado psicológico do paciente, ele pode interferir diretamente no seu padrão alimentar, tá? Um paciente ansioso, um paciente depressivo, ele pode apresentar tanto uma compulsão, né? Isso a compulsão a gente observa mais na ansiedade. Que quando o paciente comer. Por quê? Porque quando ele tá comendo, ele para por alguns minutos de pensar nos problemas, de pensar no estresse que está levando a sua crise de ansiedade. Então, muitas vezes acaba se encontrando na comida, no alimento, um refúgio para os seus problemas de ansiedade. Na depressão, a gente pode observar tanto um aumento de peso quanto uma perca de peso. Mas o que a gente observa mais na depressão é um paciente que não se alimenta, é um paciente que não come, que não consegue comer, é um paciente que está em estado depressivo, né? E aí a gente consegue observar claramente que esse indivíduo vai ter uma alteração significativa no peso, vai ter perda de gordura, mas também de uma perda muscular, tá? Então são fatores que nós precisamos levar em consideração. Nós temos também os fatores sociais e culturais, tá? Como o nível socioeconômico, acho que foi a Kimberly, né, que falou da condição econômica do paciente, que é muito importante, né? Um paciente que não tem condição econômica, um paciente que não tem condição econômica, peraí só um pouquinho. Paciente que não tem condição econômica, ele não vai ter um acesso a muitos produtos para ele se alimentar, né? Ele vai ter um acesso mais restrito aos alimentos, ele vai ter que consumir aquilo na qual ele tem disponível, tá? E isso muitas vezes pode trazer uma série de deficiências nutricionais por conta dessa limitação, né, da alimentação. A gente vai ver nas próximas aulas a composição de uma alimentação saudável, né? Que tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter vitaminas, fibras, etc. Beleza. Mas vamos pensar numa pessoa que mora lá numa cidade ribeirinha, por exemplo, lá em Santa Rosa do Purus. Uma pessoa que mora na periferia de Santa Rosa, município ribeirinho aqui da nossa região. Será que essa pessoa ela vai ter acesso todos os dias a todos os alimentos da qual o seu organismo precisa? Muito dificilmente, né? Uma pessoa que vai ter uma alimentação mais limitada. Então, esse fator socioeconômico, ele é muito importante e ele interfere diretamente no comportamento nutricional. A escolaridade, a escolaridade normalmente ela está atrelada, está associada a esse nível socioeconômico, tá? Geralmente esses dois eles caminham juntos. Crenças, a gente observa algumas religiões que vão apresentar algumas restrições alimentares, né? Então existem algumas religiões que os indivíduos não podem comer determinados alimentos e essas crenças elas precisam ser respeitadas, né? Quando a gente vai atender, acompanhar um paciente que está internado
em um ambulatório, né, que está internado em uma clínica médica, por exemplo. Esse paciente, a gente tem que perguntar quais são as suas crenças religiosas, né, justamente para poder fornecer esse apoio e assistência que esse paciente vai necessitar. Culinária, crenças culinárias, né, costumes familiares, aspectos religiosos e filosóficos e o acesso às informações de profissionais de saúde e mídia em geral refletem o ambiente do indivíduo e influenciam diretamente as escolhas alimentares. Então, a gente tem também a questão cultural, né, meninos? Cada região vai ter a sua cultura, cada religião vai ter os seus alimentos mais frequentes no seu cardápio, comparando assim duas culturas bem diferentes, a brasileira e a japonesa. A gente consegue observar um cardápio muito diferente, né? O que nós costumamos comer aqui no Brasil é muito diferente do que os japoneses costumam comer no Japão, tá? Então, essa questão cultural, o que tá certo, professor, e o que tá errado? Não existe certo e errado, né? Cada um tem o seu costume, cada um tem a sua religião, tem a sua cultura e todos esses fatores eles precisam ser respeitados. Olha, aqui eu trouxe alguns exemplos de determinantes individuais, tá? Por exemplo, um prato aqui de comida japonesa. Estão vendo o prato de comida japonesa? Bom, essa comida ela é muito frequente no Japão, né? Então os japoneses comem todos os dias um sushizinho, né? Um salmão, né? Muito frequente no Japão. Já aqui no Brasil, a gente não come isso todo dia, né? Então nós temos uma diferença cultural muito grande. Ah, professora, isso está certo e a nossa comida está errada? Não tem isso, né? Não tem certo, não tem errado. Cada cultura tem o seu padrão alimentar. Agora, esse padrão alimentar precisa estar diretamente relacionado às necessidades de cada um. Então, quem vai comer isso daqui precisa suprir todas as suas necessidades corporais através desse prato de comida. Da mesma forma o brasileiro, quando vai comer o seu PF, seu prato feito, sua marmitinha, né? Todas essas necessidades, elas precisam ser supridas. Aqui nós temos a representação de um atleta, né? Um atleta, ele também possui necessidades fisiológicas, necessidades biológicas diferentes de uma pessoa sedentária. Então, quem pratica mais atividade física normalmente consome um nível maior de calorias e principalmente de proteínas para ajudar na construção muscular, na construção da massa magra, tá? E aqui a gente tem uma pessoa triste, conseguem ver pela cara dela? Uma pessoa triste, né? Representando aí um estado depressivo. E vários doces aqui ao seu redor, tá? Representando o quê? A condição psicológica, né? Então, a condição psicológica, ela vai interferir diretamente na escolha desses alimentos. Se você tá bem, se você não está, tudo isso vai interferir na escolha alimentar, tá? Portanto, o hábito alimentar é formado pela interação entre os determinantes relacionados ao alimento e ao indivíduo. Então, aqui a gente está vendo essa mulher aqui na geladeira, né, procurando um alimento para escolher. A escolha desse alimento vai depender tanto do alimento em si, quanto do indivíduo, quanto dessa senhorinha aqui, tá? Então, a escolha que ela irá realizar vai ser uma associação entre esses dois fatores. Desse modo, o chamado gatilho para escolher determinado tipo de alimento ou grupo de alimento não depende apenas da fome fisiológica ou da necessidade nutricional, mas também de outros fatores, como os estímulos sensoriais do olfato, visão e paladar. Por isso, a apresentação do alimento é tão importante. Então, não é somente você ter uma fome, você sentir fome, não é somente você ter necessidades nutricionais no seu corpo. Vai muito além disso, né? Vai da condição psicológica, da apresentação do alimento, né? A questão da apresentação, ela é muito importante.
nós vamos preferir escolher aquilo que é mais agradável aos nossos olhos. O olfato também, né? Quem que vai querer comer uma comida fedorenta, né? Então, o cheiro da comida, ela também é muito atrativa, né? O cheiro, a visão, por isso a importância de ser uma comida bem apresentada, uma comida cheirosa, para poder cativar aquele que irá se alimentar. Por outro lado, o alimento ele também é fonte de lembranças e memórias, né? A gente comentou, por exemplo, aqueles alimentos que estão presentes na nossa infância, são alimentos que ficam marcados na nossa memória. Mas essas lembranças elas podem ser tanto positivas quanto negativas, que podem contribuir respectivamente para as preferências ou recusas alimentares. Tem aquele alimento que você não gosta de jeito nenhum. Isso pode depender tanto, né, de uma condição psicológica, fisiológica, quanto pode estar relacionada com uma possível memória afetiva, e você nem sabe. Eu não gosto disso porque isso me faz lembrar de tal coisa. Pode acontecer, tá? Nesse sentido, a alimentação apresenta tanto um aspecto psicológico que deve ser considerado na compreensão do comportamento alimentar. Então, nós precisamos levar em consideração a condição psicológica, a vontade do paciente diante da sua alimentação. Então, se o paciente disser que não come tal coisa, que não gosta de tal coisa, essa vontade ela precisa ser respeitada, tá? Essa recusa alimentar ela precisa ser respeitada e substituída por um outro alimento que vai suprir as suas necessidades nutricionais. Para fechar, né, esse primeiro assunto. Portanto, o que as pessoas comem reflete suas características individuais, num contexto ambiental maior, em que a interação de vários fatores determina não apenas as escolhas, mas também a formação do hábito alimentar. Então, nós estamos nos referindo, né, a uma escolha multifatorial, uma escolha que depende de uma série de fatores que vão caminhar juntas para você escolher um único alimento que você vai consumir, tá? Até aqui, galerinha, alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade. A Clívia, sofro com isso. Com a TPM é Clívia. Kimberly, sem dúvidas. Meninos, só para informar, tá? Já enviei o slide, o material no grupo de vocês. Então, finalizar a aula, fazer o quê? Aquela leiturinha do material, tá bom? Então, vamos dar continuidade, tá? Agora, meninos, a gente vai falar um pouquinho sobre o estado nutricional, né? Então, nós temos algumas condições nutricionais, algumas características nutricionais importantes, tá bom? Será o que a gente vai ver na aula de hoje, tanto a parte de desnutrição quanto de obesidade. A nutrição adequada é essencial para o bem-estar de qualquer sociedade ou indivíduo. Então, quando a gente pensa em bem-estar, a gente também pensa em saúde. Lembram da definição de saúde, né? Um completo bem-estar físico, mental e social. Então, a nutrição adequada, ela é essencial para a manutenção da saúde de uma sociedade ou de um indivíduo. A pouca variedade, os desequilíbrios na qualidade e na quantidade de alimentos disponíveis, assim como o padrão irregular da ingestão alimentar, podem afetar profundamente a saúde. Então, uma comunidade, vamos pensar em uma comunidade pobre, mas pobre de maré de si, né? Uma comunidade onde a população não vai ter acesso a alimentos com facilidade, né? Ou os alimentos disponíveis são poucos para toda a comunidade, né? A gente observa aí famílias de 10 filhos, por exemplo, que tem 2 xícaras de arroz para todo mundo comer, e só isso
só isso o dia todo, né? É uma comunidade que vai crescer com um déficit nutricional muito grande, porque as necessidades corporais daquelas pessoas não estão sendo supridas, tá? Tem também a relação com a qualidade, né? Qual é a qualidade daquele alimento que aquela comunidade está consumindo? A gente observa muito a população de rua, por exemplo, né? Que consome alimento do lixo, né? Será que esse alimento que ele está catando lá no lixo, a população que mora no lixão, vocês já viram as comunidades que moram no lixão, que catam no lixão alimento para comer? Qual é a qualidade daquele alimento, né, que aquela comunidade está usufruindo? Então, todos esses fatores, eles vão afetar diretamente a saúde, né? Porque se eles não estão tendo uma nutrição adequada, eles não estão tendo um bem-estar físico. Logo, se não tem um bem-estar físico, não tem saúde. Então, por isso a importância da nutrição adequada, por isso a importância dessa ingestão alimentar ideal, né? Sendo que cada indivíduo vai apresentar uma ingesta nutricional específica. Eu tenho uma necessidade nutricional diferente de vocês, né? Cada um tem uma necessidade nutricional diferente. Então, o estado nutricional, ele reflete um equilíbrio. Vejam, aqui a gente tem uma balança, certo? E um bom estado nutricional, ele tem que ter um equilíbrio nessa balança, tá? Aqui nós temos primeiro as necessidades de nutrientes. Cada indivíduo vai ter uma necessidade de nutrientes específicos, certo? E essa necessidade de nutrientes, ela vai depender do quê? Da manutenção das necessidades corporais. Então pensem no corpo de vocês. Vocês precisam respirar, o coração de vocês precisa bater, os órgãos precisam funcionar, vocês precisam pensar, vocês saem de casa para trabalhar, não é verdade? Então, para que o seu corpo funcione, ele precisa ter calorias, ele precisa ter macronutrientes, precisa ter micronutrientes. Então, você tem uma necessidade corporal básica de macro, de micronutrientes e de calorias. Nós temos também a questão do crescimento e desenvolvimento, né? Todo mundo já ouviu aqui quando uma criança está comendo muito, né? Acredito que vocês já ouviram falar, deixa ela comer que está em fase de crescimento, não é verdade? Então, por que isso acontece? Quando uma criança, a criança ela está em fase de crescimento e desenvolvimento a partir do momento em que ela nasce, tá? Então, essa fase de crescimento e de desenvolvimento, ela necessita de mais recursos nutricionais. Por isso que uma criança, para ser uma criança saudável, ela precisa ser uma criança bem nutrida. Ela precisa ter uma boa base alimentar, ela precisa consumir bons alimentos para poder crescer de forma saudável, porque ela necessita de uma alimentação muito mais adequada, balanceada, para poder crescer de maneira saudável do que um adulto, tá? E nós temos algumas condições especiais também, como algumas doenças, a febre, o estresse, elas também vão alterar as necessidades de nutrientes do nosso corpo. Do outro lado da balança, nós temos a ingestão de nutrientes. Para que essa balança ela esteja em equilíbrio, o que vai acontecer? As necessidades de nutrientes precisam ser igual à ingestão de nutrientes, né? Então, se eu preciso de tantas gramas de carboidrato, de proteína, eu preciso consumir tantas gramas de carboidratos ou de proteínas. Então, essa balança ela precisa estar em equilíbrio. Se eu tiver uma ingestão de nutrientes menor que a minha necessidade, eu vou estar em estado de desnutrição. Se eu tiver uma ingestão de nutrientes maior do que a minha necessidade, eu vou estar em estado de obesidade. Tem alguma dessas condições que é saudável? Não. Nem a desnutrição, nem a obesidade, nenhum desses estados nutricionais, eles são saudáveis. O que é saudável? O que é ter saúde? É ter o equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e a necessidade nutricional. Quais são os fatores que interferem na ingestão de nutrientes? Então, o que vai interferir durante a alimentação, na ingesta nutricional?
fatores físicos, como por exemplo, existem algumas doenças intestinais onde o alimento ele não vai ser absorvido. Isso vai causar o quê? Uma diminuição da ingesta de nutrientes. Fatores emocionais, porque como a gente viu, a alimentação ela está diretamente relacionada, não é? A escolha dos alimentos, a capacidade psicológica vai estar diretamente relacionada à ingesta de nutrientes. Os fatores econômicos, que a gente também já falou, né? Do acesso da comunidade ao alimento em si, e os fatores sociais e culturais, que também são extremamente importantes. Então, para que nós possamos ter um estado nutricional adequado, para que nós possamos ter saúde, nós precisamos de um equilíbrio entre essa ingesta entre as necessidades de nutrientes e a ingesta de nutrientes. Não existem dúvidas de que a piora do estado nutricional de um indivíduo possa trazer consequências desastrosas. Então, uma piora desse estado nutricional, ele pode trazer consequências extremamente graves aos pacientes. Entre elas, o maior número e tempo de hospitalizações, as maiores complicações e a cicatrização lenta das feridas. A gente vai observar muito, meninos, pacientes com lesão por pressão durante a sua internação. Para que esse paciente ele tenha uma cicatrização adequada dessas lesões, ele precisa ter uma boa base nutricional para isso, tá? No âmbito da economia, o estado nutricional alterado, direta ou indiretamente, conduz a pouca produtividade e os gastos elevados para o indivíduo e para a sociedade, né? Então, a questão econômica ela é muito importante. A população ela precisa ter um poder aquisitivo adequado para poder suprir as suas necessidades nutricionais. Tá rápido, galerinha? Tá bom. Qualquer coisa grita aí, tá? A má nutrição, meninos. O que significa a má nutrição? A má nutrição é o desequilíbrio daquela balança, tá? Lembram aquela balança que eu acabei de apresentar das necessidades e do consumo? Quando houver um desequilíbrio, seja um consumo menor dos nutrientes ou seja um consumo maior, vai trazer um desequilíbrio na balança, né? Ou ela vai ficar com essa ponta para cima ou ela vai ficar com a outra. Esse desequilíbrio é um processo de má nutrição, tá? Com isso, a consequência é a deficiência, né? Então, o corpo ele vai ficar deficiente nas suas funções, que ele não vai ter como funcionar adequadamente se não tem nutrientes para isso, a toxicidade e a obesidade. Portanto, trata-se de um distúrbio do estado nutricional decorrente da deficiência nas reservas corporais de calorias, proteínas, vitaminas e ou minerais. Os motivos que levam à desnutrição podem ser a deficiência da ingestão e a modificação do metabolismo. Então, a desnutrição, né, o consumo inferior às necessidades corporais pode estar relacionada a um consumo reduzido dos nutrientes, então a pessoa não está realmente consumindo esses nutrientes, ou então alguma alteração metabólica, alguma alteração fisiológica, onde os nutrientes que essa pessoa está consumindo não estão sendo absorvidos, tá? Aqui, meninos, nós temos algumas características, tá? Que podem estar relacionadas a esse desequilíbrio ou a essa má nutrição. Deixa eu colocar. Primeiro, meninos, nós temos aqui um indivíduo bem nutrido, certo? Esse indivíduo bem nutrido, ele vai ter uma ingestão igual às necessidades de nutrientes. Então, ele vai estar consumindo aquilo que ele precisa consumir. Em algumas situações, nós podemos ter uma ingestão excessiva de calorias e lipídios.
Essa ingestão excessiva de calorias e lipídios vai causar o quê? Um aumento de gordura no corpo. Então, se ele está consumindo a mais, essas calorias, esses lipídios, eles vão sendo armazenados no corpo. Esse armazenamento excessivo pode levar a algumas alterações metabólicas, né? Então, o corpo ele vai funcionando de uma maneira diferente. Pode ter uma alteração cardíaca, pode ter uma alteração circulatória, uma alteração metabólica, como o início de uma diabetes e assim por diante. Com a continuidade dessas funções metabólicas alteradas, nós temos a enfermidade. Então, a pessoa começa a adoecer, né, devido a essa condição de consumo excessivo, tá? E encaminha-se para a morte. Então, se a pessoa não tiver uma reeducação, não melhorar o seu consumo alimentar e assim por diante, o paciente ele pode se encaminhar à morte, tá? Agora vamos aqui para o outro ladinho, né? Para a desnutrição. Que a gente tinha um indivíduo que estava consumindo as necessidades que ele precisava, agora a gente vai abaixar aqui para a setinha. Nós teríamos uma ingestão insuficiente, e ou absorção diminuída e ou perdas aumentadas de nutrientes, tá? Casos, por exemplo, de um paciente que não está conseguindo se alimentar direito, ou um paciente que tem alguma alteração na região intestinal e esses nutrientes não estão sendo bem absorvidas. Depois, nós temos a depleção de reservas corporais, ou seja, se eu não estou consumindo, o meu corpo ele precisa continuar funcionando. Para ele continuar funcionando, o que vai acontecer? Ele vai utilizar as reservas corporais, né? O nosso corpo ele possui algumas reservas de energia, de nutrientes, e aí, como você não está consumindo, o seu corpo ele vai ter que usar essas reservas corporais. Se o uso dessas reservas continuar, nós vamos ter funções celulares alteradas, funções fisiológicas alteradas, e esse indivíduo é um indivíduo de risco nutricional, tá? Se essas alterações elas permanecerem e o paciente começar a apresentar sinais e sintomas clínicos e começar a adoecer, nós temos um indivíduo desnutrido. E o indivíduo desnutrido, ele também encaminha-se para a morte, né? Então, tanto no excesso quanto na falta, meninos, o final da cadeia é o quê? A morte, né? Então, esse acompanhamento do paciente, da sua alimentação, ele é tão importante por conta disso, tá? A desnutrição, meninos, não é somente uma doença. Ao contrário, é uma série de distúrbios que abrangem as consequências patofisiológicas de baixa ingestão, né? Então, baixa ingestão é quando você consome uma quantidade de nutrientes inferior àquilo que o seu corpo precisa. De jejum prolongado, tá? E ou da injúria. Então, no jejum prolongado, no caso, a gente está observando algumas dietas da moda, né, que pregam o jejum prolongado, que é quando o paciente fica muito tempo sem comer, 24, 46 horas, 48 horas, ou algumas condições patológicas na qual o paciente também não pode se alimentar. Então, quando isso se repete por uma série de vezes, pode trazer um prejuízo muito grande ao corpo. Porque se você não está consumindo, o seu corpo ele precisa retirar de algum lugar aqueles nutrientes que você não está consumindo. Então, ele vai começando a retirar das reservas que o nosso corpo possui. A desnutrição pode ser classificada em primária ou secundária, sendo que essas são relacionadas à origem da deficiência nutricional. Nós temos primeiro a desnutrição primária. O que é a desnutrição primária? Ela é caracterizada pela inadequação e pelo desequilíbrio da alimentação. Então, é quando você consome um alimento tanto de péssima qualidade quanto em pouca quantidade, né? Então, o consumo alimentar ele está inadequado, tá? Então, a gente observa muito em populações carentes que não têm alimento, que não come todos os dias, né? Então, são déficits alimentares que nós encontramos.
Já a desnutrição secundária, ela está relacionada a outras condições patológicas. Então, a desnutrição secundária, ela está relacionada a outras doenças, como, por exemplo, algumas condições de má absorção, que é uma alteração intestinal, né? O intestino, meninas, que realiza a absorção dos nutrientes, né? Então, quando você come, os nutrientes eles vão ser absorvidos na região intestinal, tá? E alguma condição de má absorção, alguma doença intestinal pode interferir nessa absorção. Como assim? Você está comendo normalmente, mas os nutrientes dos alimentos que você está consumindo não estão sendo absorvidos. Isso pode levar a um estado de desnutrição, anorexia, tá? Hipermetabolismo, tá? A gente observa o hipermetabolismo no hipertiroidismo, onde a gente tem um aumento do metabolismo, né, e do consumo de nutrientes. Que quando a gente pensa, o que significa aumentar o metabolismo? O que quando a gente fala assim, fulano tem um metabolismo rápido? O que significa isso? Quando você tem um metabolismo rápido, você consome mais nutrientes, né? Então, o seu corpo ele precisa de mais nutrientes para estar funcionando, porque ele está funcionando de maneira acelerada, tá? E isso faz com que ele consuma mais nutrientes, mais recursos nutricionais, tá? Isso pode ser observado no hipertireoidismo, que é caracterizado pela magreza, né? A gente tem o hipo e o hiper. No hiper, geralmente o indivíduo ele apresenta uma magreza mais acentuada, insuficiência de órgãos, alcoolismo, entre outros. A distinção entre as duas ela é muito importante, pessoal. Então, primeiro você tem que saber, você está acompanhando um paciente com quadro de desnutrição. Tá, beleza. Mas qual é a classificação dessa desnutrição? É primária ou secundária? Porque cada um possui uma causa diferente, certo? Então, para que essa desnutrição ela possa vir a ser tratada, você precisa saber qual a causa dessa desnutrição, tá? A desnutrição secundária, meninos, pode ser extremamente difícil de ser controlada ou revertida, né? No caso da desnutrição primária, é mais por conta de recursos alimentares, né? Então, se aquele indivíduo receber os alimentos que ele precisa, ele vai se recuperando. Agora, a desnutrição secundária, ela está atrelada a outras doenças. Então, para que você controle a desnutrição secundária, você precisa primeiro controlar a doença de base, né, que está causando aquela desnutrição, tá? Além da classificação quanto à origem do problema, a desnutrição ela pode ser classificada quanto a fontes de nutrientes de maior deficiência. Então, a desnutrição ela pode ser classificada também conforme os nutrientes que estão faltando. Esse paciente está consumindo uma quantidade menor de proteína, né? Então, cada uma dessas deficiências elas vão causar um tipo específico, tá, de desnutrição. Nós temos, por exemplo, o marasmo, o quivaxiorco ou quivaxiorco marasmático, tá? Essa tabela aqui, meninos, é uma tabela muito legal que vocês podem copiar no caderno de vocês depois, tá? Para vocês terem uma visão mais ampla. O que é o marasmo? A desnutrição marasmática. A desnutrição marasmática, nós vamos ter uma diminuição da ingestão calórica, né? Então, é quando o seu corpo precisa de uma quantidade específica de calorias e você consome bem menos que essa necessidade calórica e proteica. Então, o seu corpo ele precisa de uma determinada quantidade de proteína e você consome uma quantidade inferior de proteína. Né? A gente pode observar isso na velhice, em algumas doenças crônicas, anorexia, tá? Quais são as características clínicas? A aparência de fome, né? Então, é quando você observa um indivíduo caquético, né? Extremamente emagrecido, e diminuição das medidas antropométricas, como peso, altura. Nos achados laboratoriais, nós vamos encontrar proteínas viscerais normais, e o curso clínico
é a preservação razoável da reação ou estresse de curto prazo, né? Então, pode ser revertida, né, em reação de curto prazo. A Kwashiorkor, meninos, é uma diminuição da ingestão proteica, tá? Então, nós vamos ter uma diminuição do consumo de proteínas. Quando você precisa consumir uma determinada quantidade de proteínas e você consome bem menos do que isso. A gente observa essa desnutrição em dietas da moda, dietas líquidas, jejum prolongado, tá? Que é quando você consome, meninos, uma quantidade inferior de proteínas do que o seu corpo precisa. Tempo de curso, semana a meses. O paciente ele pode apresentar-se bem nutrido ou obeso, tá? Então, não necessariamente o paciente tem que estar magrinho para estar desnutrido, não, tá, galerinha? Então, o paciente ele pode apresentar-se obeso, gordinho, com excesso de peso e estar desnutrido. Pode ter ascite. O que é ascite? Ascite é o que a gente chama de barriga d'água, popularmente, tá? É o acúmulo de líquido na região abdominal. E as suas medidas, como peso, altura, podem estar normais. E a desnutrição Kwashiorkor-marasmática é quando nós vamos ter uma junção dos dois tipos de nutrição, de desnutrição, tá? Com uma diminuição da ingestão calórica e proteica acompanhada de estresse. O paciente ele vai apresentar uma aparência moderada ou grave de fome e também diminuições de medidas antropométricas, tá? Então, esses são casos mais graves, complicações que podem ser observadas em pacientes com quadros de desnutrição. Então, não se referem, meninos, à desnutrição somente àquela aparência emagrecida. Não. Como a gente observou aqui no Kwashiorkor, né, nós temos um quadro de desnutrição onde o paciente pode estar obeso ou com uma aparência bem nutrida, tá? Mas isso não é um fator de boa nutrição. Quanto às consequências da desnutrição, meninos, elas dependem do quadro, né, da condição anterior do indivíduo. Então, como que o indivíduo estava antes do quadro de desnutrição? Da magnitude e do tempo que a alteração nutricional existe, bem como da presença de outras condições ou doenças, né? Então, o curso da doença, o curso da desnutrição vai depender das condições daquele paciente, das condições anteriores daquele paciente. Embora a relação entre a desnutrição e os resultados do indivíduo seja obscurecida por outros fatores, como a natureza e a gravidade da doença, vários relatos colocam o tempo de hospitalização como indicador principal de problemas. O estado nutricional tende a declinar com o tempo de hospitalização. Então, quanto mais tempo, meninos, um paciente fica internado, maior risco de ter complicação, maiores riscos do seu estado nutricional recair, né? Aumenta com o tempo de hospitalização. A desnutrição aumenta as taxas de complicações, como, por exemplo, a cicatrização de feridas. Então, o paciente que é desnutrido, que não tem uma nutrição adequada, ele vai ter uma dificuldade maior na cicatrização de feridas. E também em relação às defesas do nosso corpo, né? A gente sabe que a defesa do nosso corpo é realizada pelo nosso sistema imunológico, certo? Então, à medida que você não tem uma alimentação adequada, uma nutrição adequada, você vai ter também uma alteração nos seus mecanismos imunológicos, o que vai prolongar o tempo de hospitalização e aumentar os riscos de morte, tá? Meninos, eu vou finalizar a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai ver obesidade, tá? Para não ficar muito conteúdo para vocês. E aí, amanhã, meninos, alguma pergunta até aqui? Quem quer falar alguma coisa? Bom, galerinha, o que vai acontecer?
amanhã foi o dia que eu dediquei para vocês realizarem a pesquisa, tá? Então, vocês vão fazer aquela pesquisa que eu pedi para vocês, né? Dos tipos de dietas hospitalares. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar no Google, tá? Quais são os tipos de dietas hospitalares e para quais pacientes essas dietas elas são indicadas. Então, você vai procurar, por exemplo, o que é uma dieta hipossódica. Você vai colocar lá a definição de dieta hipossódica e para quais pacientes essas dietas são indicadas, tá? Alguma pergunta do trabalho, vocês vão fazer amanhã e eu vou dar um prazo para vocês até o final da noite para me entregar a resposta dessas atividades, tá? Certo, Kimberly. A gente vai ter uma aula de macro e micronutrientes. Mas o que são macronutrientes? Macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Carboidrato é o açúcar, proteínas são os aminoácidos que são encontrados principalmente nas carnes, mas nós temos também de origem vegetal, tá? Lipídio, gordura. E micronutrientes, nós temos os sais minerais, como cálcio, cloro, flúor, ferro, e algumas vitaminas, vitamina B, vitamina C, vitamina A e assim por diante, tá? Mais alguma pergunta? A gente vai ter uma aula, tá, Kimberly? Eu não sei se é a próxima aula, não lembro agora, mas só de macro e micronutrientes. Então tá, meninos, amanhã vocês vão dedicar o tempo de vocês à realização dessa pesquisa, tá? Dessa atividade. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Boa tarde para vocês. Até amanhã.